É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, e falar da bola e das oportunidades e experiência que a bola dá ao redor do mundo. Hoje, mais um contato. Hoje, já até agradecer, porque é um contato aí do Rodrigo Paulista que nos indicou, e indicação de amigos e conhecidos sempre é bom, porque a gente sabe que ninguém vai te indicar alguém que é uma bola fora, né? Sempre vai te indicar alguém que com certeza a resenha vai ser boa. Então, já queria te agradecer, Diego, e pedir que tu te apresente aí para o pessoal que ainda não te conhece, pessoal mais novo também. Quem é o Diego? O que tem feito agora nesse novo período da tua vida? E depois nós vamos conversar e abrir as gavetas aí e descobrir um pouquinho da tua história. Certo. É um prazer estar aqui participando. Sempre que possível, né? A gente está passando aqui um pouco daquilo que a gente vivenciou durante esse período todo. Eu me chamo Diego Barcelos. Aqui no Brasil era sempre Diego, né? Mas depois que eu fui para Portugal, pegou o Barcelos, então ficou Diego Barcelos. Tenho 36 anos, parei de jogar agora ano passado e hoje, atualmente, eu trabalho com escolinha de futebol, que é minha e do meu irmão Diogo. Nós somos os fundadores, que se chama Escola de Futebol Entre Craques. Até para quem é novo aí não sabe, durante muito tempo vocês quase como se fosse uma pessoa só, porque quando ninguém falava o Diogo era coloca o Diogo, Diego. É verdade. É. A gente sempre foi conhecido assim no futebol. Até pouco tempo atrás mesmo, né? Pelo fato de sermos gêmeos, né? Criou aquela publicidade toda na nossa imagem e nós éramos muito conhecidos aqui no Brasil e até mesmo fora aqui no Brasil, né? Todo mundo conhecia os gêmeos do Inter, que era o Diego e Diogo. Eu acho, eu acompanhei essa época de vocês, estava chegando em Porto Alegre e aí estava nas arquibancadas, era a torcida gritava, não era o nome de um, ia falar, ô treinador, coloca o Diego Diogo. O Parecia que Diego era a Diogo. mesma Falou de coisa. águia até hoje, né? O Diego Diogo. É, Quando eu ia chamar de é, Diego Diogo, já sabemos é que o é Diego e Diogo e o Diogo e Diego, né? O sobrenome isso aí. é muito legal falar assim, conhecer a história de vocês. Não são muitos, né? Esse tempo eu estava até pesquisando, conversando com meu filho sobre gêmeos no meio do futebol, e não são muitos, né? Que continuaram, que conseguiram chegar no profissional, assim. E para falar nisso, já vai ser diferente do que os outros falaram, porque eu sempre pergunto, e a única pergunta que eu tenho para fazer é a memória que você tem, primeira memória dentro do futebol, e aí você já tem uma memória com certeza que já não é só Dupla. tua, mas junto com o irmão também. Mas conta para nós um pouquinho assim, quando tu lembra de infância, assim, os primeiros momentos que você lembra assim com o futebol, com a bola já fazendo parte assim da tua vida. Nós começamos cedo, né? Não jogando em alguma escola com algum tipo de compromisso, né? Nós vivíamos no bairro lá onde a gente se criou e jogávamos na via, né? No campinho aqui de areia. E essa é uma das principais memórias que eu tenho da minha infância, né? A gente saindo ali da casa da minha avó, dobrando a esquina e indo para o campinho jogar futebol. E desde cedo, né? Desde que eu lembro, 7, 8 anos, nós fazíamos esse tipo de esporte, de lazer. Esse era o nosso lazer, era praticamente todos os dias. E depois a lembrança quando eu fui para o futsal. Eu e meu irmão Diogo fomos juntos, né? O treinador, na época da escolinha de futsal, viu a gente jogando nesse campinho e fez um convite para nós, né? Para os nossos pais, né? Nós éramos de menor, não tínhamos autonomia de decidirmos algo. Então, foram até a casa dos meus avós, que a gente morava junto com eles, e fizeram o convite. E a partir daí a gente começou a jogar um futebol mais compromissado. Quando vocês aparecem ali e já começam a pintar no Inter, no profissional, e era muito notório que eram os jovens aparecendo rapidinho, de velocidade, e isso a gente já vê vocês dois juntos.
mas o processo até profissional, a gente sabe que é um processo longo, algumas vezes lento e doloroso até, né? De muitos nãos no meio do caminho. Sim. Sempre foi junto vocês? Chegou algum momento nessa formação que vocês se separaram ou ficaram, por exemplo, um no time principal e o outro não? Teve isso ou vocês conseguiram ir juntos, trilhando o caminho juntos nessa caminhada? Sabe, Ricardo, que foi a trajetória aí na base, ela é longa, mas a expectativa era tão grande assim em cima de mim, do Diogo, que as coisas até aconteceram de uma maneira, de uma certa forma rápida, né? Porque começaram a falar muito cedo de nós, né? A gente com 13 anos já saía na capa da principal veículo aqui de notícias, que era Zero Hora. Então já saíamos na Zero Hora, já saímos no Globo Esporte, e isso acelerou o processo, né? Nós éramos novos, tínhamos 13 anos, só que a expectativa era muito grande em cima dos gêmeos do Inter, né? E até pelo momento que o clube vivia, que não era um momento muito bom, e o Grêmio em cima sempre, então começou a ter essa comparação e essa salvação, né? Que eram os gêmeos do Inter, vão solucionar o problema do Inter. Então, eu acho que com esse fato as coisas aceleraram um pouquinho, porque a gente subiu na época eu tinha 17 anos, e aquela época era difícil subir, né, com 17, 18 anos. Era muito difícil. Então, depois da Taça São Paulo, eu e o Diogo, eu subi primeiro, fiquei uma semana, e uma semana depois o Diogo acabou subindo junto, e a partir daí nunca mais fizemos parte da base. Nesse processo, e hoje vocês estão com a escolinha, e com certeza vocês continuam acompanhando. Eu vejo, tô direto junto com o Paulista ali, o Diogo estava também esse final de semana ali lá no Chiquinho, batendo a bolinha lá. Vocês acompanham ainda esses processos e tal. Hoje se tem muito cuidado, às vezes tem uns rapazes já de 24, 25 anos, estão dizendo que é um jovem ainda, que tem que tomar cuidado. É verdade. E não sei se eu concordo tanto com esse 24, mas também o tão precoce como vocês foram também é muito pesado, né? Assim, você lidar com isso, inclusive que vocês foram colocados numa bomba, assim, porque era uma esperança de Sim. uma redenção de um time que não estava conseguindo vir. E como você falou, acelerou o processo de vocês. O quanto tu acha que isso, de repente, se fosse um pouquinho mais lento ou com mais cuidado nesse trato, de repente você poderia ter sido mais bem sucedido? Não que não tenha sido, mas de repente poderia ter ido um pouco mais além? Ou tu acha que o tempo foi isso mesmo? Foi adequado? O que tu pensa nesse processo, assim? Sim, é que na verdade, cara, tudo depende do momento, né? Eu sou a favor do modo de hoje, né? Deixar o jogador ficar um pouco mais pronto, né? Saber o momento de soltar o atleta. Na nossa época foi muito cedo, eu com 17 anos já estava jogando no profissional e subi super bem jogando, né? Me adaptei bem ao profissional e não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Só que o problema depois foi que o Inter não ganhava título. Fazia muito tempo que o Inter não ganhava um título de expressão. E aí o primeiro ano foi bom para mim, joguei tudo, a torcida estava maravilhada. Só que o segundo ano já veio a pressão, né? Aí já é o ano da afirmação, tu tem que dar uma resposta já mais concreta, né? Tu tem que ter um título, não bastava só o gauchão, já tinha que ser um título mais expressão. E aí foi um momento também de turbulência. E mesmo com essa situação eu consegui me firmar. Em 2004 a gente conseguiu botar o Inter nas competições internacionais, que foi a Sul-Americana, né, depois de muitos anos sem jogar qualquer tipo de competição nesse nível. E nós chegamos até a semifinal da Copa Sul-Americana caindo do Boca Juniors. Então foi um ano muito bom também. E eu sempre jogando ali, tendo uma regularidade. E aí sim, 2005 que era o ano que tinha que vir um título de expressão, que aí foi onde eu comecei a perder espaço dentro do clube. Né, 2005 é um ano que o Inter apostou bem, fez boas contratações, foi a época que veio o Tinga, que veio o Índio, né, o Fernandão já estava, vieram peças assim
fundamentais para o que seria o Inter, né, um ano depois. Sim. E aí depois eu lembro que o Inter apostou forte no início, que era a Copa do Brasil, que era um meio mais fácil, né, mais rápido, mais fácil não, mais rápido de ir para a Libertadores, e era um título que é valorizado aqui no Brasil, a Copa do Brasil. E eu lembro que nós caímos nas quartas de final pro campeão, que foi o Paulista. E aí, a partir daí, a pressão ficou insustentável, principalmente em cima, né, dos meninos da base, e eu que já vinha 2 anos jogando ali, e aí eu comecei a perder espaço. Ao contrário do que, aí vem em cima da tua pergunta, né? Em 2006 subiu Alexandre Pato e Luiz Adriano, que subiram no melhor momento do clube. O clube campeão, tinha sido campeão brasileiro, se não tivesse aquele erro lá Com Tinga do lá, árbitro, né? Exato. E teve toda aquela punição, né, de jogos comprados e tal, que o Inter acabou sendo prejudicado. Foi campeão da Libertadores, foi campeão do Mundial, né? E o Alexandre Pato e o Luiz Adriano fazendo parte disso. Então, assim, tu vê, eles subiram, foram momentos distintos, né? Eu subi em 2003, né, sendo que o clube em 2002 quase tinha caído para a segunda divisão, se livrou lá no último jogo contra o Paysandu. Em 2003 era uma incógnita, o que ia acontecer com o Inter, vai jogar para se manter na primeira divisão, vai ser rebaixado. E o Luiz Adriano e o Pato subiram no momento que o Inter, né, vinha de títulos, campeão Libertadores, maior título. Então, tu vê, duas comparações, né, completamente diferentes, né? Se eu tivesse subido em 2006, com certeza a minha carreira teria sido outra. O Pato, inclusive, acho que o segundo jogo dele de profissional já foi no Mundial, né? Porque ele jogou um jogo Ele contra o jogou contra o Palmeiras Palmeiras e e depois aí era já no... foi. Mas Então, era um assim, time que estava totalmente organizado tática, já. exato, exato. É que eu participei do processo de alinhamento do clube, Sim. né? O clube estava indo para um lado e a gente conseguiu direcionar para o outro, né? E o Pato já subiu no momento que o clube estava estabilizado, com peças, né, fundamentais, aí que o time do Inter, aqui da Libertadores, é, né, sem comparação, um grande time, era o melhor time ali em nível nacional e aqui da América do Sul. Então foram momentos distintos, mas tudo tem seu tempo, não tem como tu prever isso, né? Mas claro, se tu conseguir moldar bem o atleta jovem para lançar no momento certo, esse é o cenário ideal para os jovens, né? Eu ia falar para nós jovens, mas os jovens, né? Vamos pensar que a gente ainda é, né? Comparado com alguns mais velhos, a gente ainda é. Deixa eu te perguntar, no processo desse de formação, e até a gente conversando com alguns atletas, a dificuldade quando vem, por exemplo, um atleta novo para a base de um outro time, jogou, sei lá, uma Copa Paulista, uma Copa São Paulo, e aí descobriram ele e traz para o time, para ele ser inserido num contexto, acaba sendo um pouco difícil, porque aquele time já tá junto a, sei lá, de repente desde o sub-12 estão treinando junto, tá chegando alguém novo e vai, com certeza algum colega vai perder a sua vaga porque está chegando algum novo, e até conquistar isso ele é difícil para entrar. E tem também a preocupação de todo atleta, né, principalmente de base, que tipo, todo final de ano não sabe se ele vai ser dispensado para chegar novos, se vai continuar. Então, essa preocupação ela tá no atleta. Para vocês, para ti, nesse caso, que tu tinha um irmão que estava na mesma categoria, então, toda fase de você. Porque é diferente de alguém que tem um irmão mais velho ou um irmão mais novo, né? Que as fases são diferentes. Vocês eram a mesma fase. Sim. Isso, tu acha que para ti, assim, gerava assim, uma preocupação a mais? Não era só tipo, será que eu vou ficar? Mas será que eu vou ficar? E o meu irmão, será que vai ficar também? Como é que tu pensa nisso? Boa pergunta, Ricardo. Nunca ninguém questionou isso, mas realmente eu ficava assim preocupado com a situação do Diogo também, né? Eu subi e comecei a jogar mais cedo que o Diogo e torcia muito para quem tivesse essa oportunidade e também pudesse mostrar o futebol dele, né? Ele demorou um pouco mais, demorou bastante tempo para ele ter uma oportunidade no profissional. E aí sim, batia essa preocupação, porque eu, além de ser irmão gêmeos, né, da mesma família, do mesmo sangue, é natural ter essa preocupação, né?
com alguém tão próximo. E eu ficava assim, eu lembro que eu ficava bastante preocupado, ansioso para que não tivesse logo uma oportunidade para poder mostrar o valor dele. E até uma situação diferente, porque vocês tinham posições até um pouco diferentes, né? Ele jogava mais no meio e o Inter, nessa época, ele segurava muito para jogar na velocidade de contra-ataque. Aí era onde para ti ficava mais fácil. Exato, E ele, por exatamente. ser muito novo, também a parte física ele complicava no lugar, na posição que ele tinha que jogar, né? Não, porque aqui no Sul, o pessoal Inter e Grêmio gosta de jogadores, né, fortes no meio campo, né, que tem uma boa uma posição física, né, que não era o caso do Diogo, né? Talvez se fosse no Rio de Janeiro, no São Paulo, tivessem largado ele mais cedo. Mas na época não, eu lembro que o Inter, o meio-campo nosso era Clayton, Flávio e Daniel Carvalho. Então tu vê que a estatura dos caras eram alta, Sim. fisicamente os caras eram fortes. Dificilmente ia ter uma oportunidade no meio-campo naquela época. E para mim sim, era mais fácil, porque como eu era atacante, né, tá mais lá perto do gol, não tinha tanta essa necessidade. Por conta disso também, né, que eu tive mais facilidade, mais oportunidade do que o Diogo. E aí, dentro disso, assim, né, nessa questão do processo de formação, né, é, ele se torna bem complicado porque não é que o atleta não seja bom, mas às vezes ele não se adequa ao modelo de jogo utilizado, a forma que o jogador Sim, do Sul não adianta. Se você na frente tem que ser veloz e no meio tem que ser forte. É conforme. meio que já se faz esse É, estereótipo assim que se espera isso. E, por exemplo, você pega claro que é um contexto muito diferente, mas você pega aquela geração do Barcelona que tinha os volantes tudo habilidoso, pequenininho, que era um time que jogava sim, fácil. Se pega um Diogo que sobe nessa situação, de repente se sim. encaixaria com muito mais É que tudo, facilidade, né? tudo depende da característica de como o treinador vai querer que o time jogue, a filosofia do clube, isso daí tudo conta, né? E por tradição nossa aqui do Sul, né, nunca teve esse tipo de time que fosse um time mais de posse de bola, mais de jogo apoiado, não. Era mais marcação e sair para contra-ataque. Pouco propor jogo, né, mais contra-atacar. E aí, por isso que o jogo teve muita dificuldade aqui no Internacional. E passando um pouquinho daí do internacional, né? Tu já comentou ali do momento que começou a ficar mais difícil, aí tu tem a saída. Como é que é na cabeça do atleta que constrói toda uma história na base de um time? Por exemplo, o Rodrigo Paulista, ele sai da cidade dele, então ele constrói uma história, mas fora de casa, entre aspas. Hoje Porto Alegre é a Sim, casa dele, né? sim. Mas tu tá no quintal de casa, boa parte da torcida era tua família, e Tu aí vê, você tu pode, fez uma pode falar. comparação, tu fez uma comparação, né? Tu vê o Rodrigo, apesar de ele ter saído novo, né, com 15 anos, ele estava mais pronto com 15 anos vindo jogar aqui no Inter do que eu com 20 anos quando saí emprestado. Porque eu vivi sempre aqui em Porto Alegre, sempre na casa dos meus pais, dos meus avós, sempre na base do Inter, ia, treinava, voltava para casa. E no momento que eu tive essa transição, eu senti bastante. Senti bastante. Quando eu cheguei lá, foi para o Santos, né, que eu fui. Estranhei muito o ambiente, um ambiente diferente, né? Tava acostumado com o vestiário do Inter, as próprias peças que tinham dentro do vestiário do Inter. A gente se conhecia bem, estava sempre brincando e sempre em alto astral, já no Santos, o pessoal já mais retraído. E aí foi uma coisa notória, assim, quando eu cheguei, senti muita falta. Talvez tenha sido uma das coisas também que possa ter me atrapalhado nisso, porque eu não me sentia à vontade quando eu cheguei lá no Santos. E é uma coisa até interessante, assim, que às vezes não só essa ruptura, eu acho que a primeira ela é mais difícil, né? Porque você É, conviveu muito tempo, então, mas toda ruptura até de trabalho, né? Quando vem um treinador novo, porque você até pega o preparador físico que vai fazer um aquecimento ou um alongamento, a sequência que ele faz é diferente da do outro, você está acostumado, né? exatamente.
Então, exatamente. tudo isso são adaptações que tem que ser feito assim. Realmente para ti essa primeira foi a mais complicada, assim, mais dolorosa? Foi mais complicado. É, como tu falou, a gente cria uma rotina, né? Eu tinha uma rotina diária, né? Eu sabia como os treinadores ali do Inter, que era o Muricy, eu sabia como ele queria que eu jogasse, como ele queria, como que era o treino dele. Eu tinha já tinha toda essa facilidade. E quando eu mudei de ambiente, peguei um ambiente totalmente diferente. E aí o jogador sente, né? Sente ao contrário de quando eu fui para a China, né? Que pô, supostamente era para mim sentir mais, tá indo para a China, uma cultura totalmente diferente do Brasil, mas não, eu estava preparado já para aquilo, porque era uma coisa que eu queria muito. Então eu já fui preparado para aquilo e tive sucesso lá. E tem coisas que varia de pessoa para pessoa, independente se é jogador ou qualquer outra área ou profissão, né? Por exemplo, eu gosto tem minhas gavetas, eu gosto daquele negócio naquele lugar que tu abre a mão já vai direto. E Quando isso a pro esposa não vem trocar, né? é, e isso para o atleta também pega muito, porque às vezes tu está acostumado com o roupeiro, que já bota tua chuteira de um jeito, Ah, e sim, você vai se sim. adaptando. São pequenas coisas que num contexto de alto rendimento, né, que não é um amador, são coisas que no alto rendimento ela se diminui 0,5 segundos da tua reação, ela vai fazer São diferença, detalhes, né? sim, são detalhes que fazem diferença, sim. Quanto mais tu tiver por dentro do clube, quanto mais tu tiver vontade no ambiente de trabalho, tu vai render mais, né? E ao contrário, quanto menos tu tiver, não é disposto, né? Mas quanto menos conhecimento tu tiver, tu vai render menos. E tu comentou já dois países, né? Portugal e China. Como é que foi esse caminho? Foi primeiro China, depois Portugal. Isso foi E, a primeira China. e como é que foi? Tu comentou que a adaptação ela foi fácil, mas eu tô lá pela Ásia, sei que a parte do futebol ela é muito diferente. Embora eu vou conhecendo um pouco, tu por ser um atacante de velocidade, eles amam o atacante brasileiro veloz no ataque. Então Sim, isso sim. eu acredito que para te adaptar no jogo deles, isso facilitou um pouco. Mas como é Sim, que isso foi? foi, foi como eu te falei, cara. Eu tinha muita vontade de sair do Brasil. E quando surgiu essa oportunidade de jogar na China, a minha mente estava preparada para jogar lá. E aí, chegando lá, as coisas foram se encaixando. Meu futebol, né? Eu era rápido, com drible, e o treinador que me contratou, ele queria esse tipo de jogo. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, ele viu meu vídeo e falou: "Olha, quero que tu seja exatamente assim. Quero que tu pegue a bola e que tu drible." Ele me incentivava a driblar. Então, meu futebol lá se encaixou no futebol chinês. Agora, sim, para minha família foi difícil, para minha esposa foi difícil, né? E eu estava preparado. A minha esposa, uma cultura totalmente diferente, não tinha contato com brasileiros, né? Estrangeiros que tinha no time, e aí ela sentiu bastante. Mas para mim, em nível profissional, profissionalmente, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa que eu tive lá. Eu fiquei 2 anos, né? No segundo ano eu consegui levar o Diogo para jogar junto comigo. Então foram 2 anos assim que, se eu pudesse voltar atrás, voltaria e não mudaria nada. Tu tocou num assunto que eu acho extremamente importante. Assim, a gente vê muitos atletas, principalmente em países de segunda ou terceira linha do futebol asiático, mais no Sudeste Asiático, por exemplo, que às vezes sai do Brasil com esse desejo, esse sonho de jogar no exterior, né? Mas que não consegue, por exemplo, como no teu caso, de levar família. Aí fica distante uma temporada inteira, porque não consegue, Sim. é longe, não é trocar de cidade que não, na folguinha Sim. pode passar em casa e visitar e tal. E mesmo assim, tu foi com a tua família e a esposa acabou sentindo, e que é normal, porque querendo ou não, você está no contexto do time, você está o dia inteiro ocupado, Claro, tá eles envolvida, ficam, né? né? E Tá envolvido. como é que é pro atleta, assim? Né, eu queria te perguntar isso porque pouca gente fala sobre esses aspectos
porque não é só o atleta se adaptar, você tem não só a responsabilidade de sustento da família, mas ela vai junto com você, né? Como é que Sim. isso pegou para ti na tua carreira toda? Não digo só na China, mas nas tuas tomadas de decisões, de cada passo novo a ser tomado, assim. Sim. Ricardo, durante aqui o período que eu tive no Brasil, as coisas foram mais fáceis, né? Para se decidir, né? A minha esposa, que é aquela coisa que tu falou, aqui tu pode pegar um voo, 1 hora tu estava em Porto Alegre, né? E os clubes que eu passei foram cidades boas, né? Eu fui para Santos, fui para Florianópolis e fui para Recife. Então, a minha esposa amou, estava adorando tudo, né? Era mil maravilha. Agora, quando o momento de ir para a China, no começo, ela estava muito empolgada, porque financeiramente era bom para nós, né? Era um momento crucial ali na minha carreira, né? Que a gente conversava muito, né? Financeiramente, a gente tem que juntar dinheiro agora, né? Para o nosso futuro, né? Nós já tínhamos a minha filha, então, em comum acordo, aceitamos ir para a China, mas quando chegou lá, aí foi completamente diferente, né? A cultura é diferente, ela ficava só em casa, não tinha muita opção de sair, de fazer as coisas. Então, isso daí foi deixando ela um pouco com medo de viver lá fora. E até ela ficou um pouco doente lá por conta disso. Então, foi um momento delicado, né, da minha carreira com a minha família. E aí depois sim, no segundo ano aí o meu irmão foi, a minha cunhada já foi, já melhorou um pouco, mas mesmo assim ela ficou muito insegura. Aí ela foi ter segurança mesmo quando a gente foi para Portugal. Que é uma questão que às vezes se diminui muito, né, Diego, nessa questão do atleta, assim. Se fala muito só do custo, que vai ter um salário bom, que a condição é É, boa, na verdade, mas esquece que não é robô exato, e que tem as pessoas em volta que também influenciam na decisão do atleta, né? exato. Porque bom, eu posso estar extremamente bem, como tu falou, me adaptei bem no futebol, estava dando certo e eu lembrando como tu jogava e conhecendo o O futebol futebol, asiático, claro, é certo que tu te adaptaria lá, né, sim. pela tua qualidade e a forma de jogar, mas isso não é o suficiente, né? Porque você, Não é, não é, então, cara. Os dois têm que andar junto, né? Profissionalmente e a família, a estrutura, né? Se tu é sozinho é uma coisa, agora e mesmo assim sozinho, né? Muitos vão sozinhos, não aguentam e voltam, né? Os que estão sozinhos às vezes levam os pais. Então assim, tu precisa ter uma base, né? Tu precisa ter uma base familiar. Eu lembro que a minha mãe na época também sentiu bastante quando eu fui. Então são coisas que também vai te pesando, né? E até foi uma das coisas que eu quis, né? Que eu quis ir embora da China por causa disso, né? Porque eu olhava para um lado, eu via que a minha esposa não estava feliz, né? A minha mãe estava triste. Então era um dos motivos que eu falava muito com o meu empresário na época, para tirar a gente de lá, né? Ver um lugar melhor. Mas foi bom, experiência boa, né? Isso daí tudo fica de aprendizado. Hoje eu tenho um menino que gosta de jogar muita bola, não sei se vai ser ou não, mas serve de aprendizado daqui a pouco para orientar ele caso ele venha a ser jogador profissional. e aí tu sai da China e vai para um Portugal, que é um país de muito estudo, é referência no estudo até hoje da questão tática e metodologia de treinamentos, se não a referência hoje mundial, mas foi de onde partiu a parte científica, né, Aham. para chegar onde nós estamos hoje. Foi muito difícil essa mudança assim de adaptação e aí um novo futebol, uma nova forma de treinar, como é que foi? Aí lá o efeito foi o contrário, né? Aí chegando lá, minha esposa adorou já de cara Portugal. A gente foi para a Ilha da Madeira, que é uma cidade turística, né? Uma cidade bonita. Então ali ela já se sentiu em casa. No futebol eu senti um pouco no início. O futebol já era mais parecido com o nosso, um futebol mais forte, mais agressivo, mais de contato. E eu fui no meio da temporada, que foi em janeiro,
Então, esse meio período que eu tive lá na Europa foi de adaptação, completamente adaptação. Senti um pouco, tive um pouco de dificuldade, mas depois eu acabei me adaptando e aí passei praticamente metade da minha carreira lá. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque hoje se critica muitos atletas até habilidosos, e a gente e quem estuda futebol, e você que é do meio do futebol, às vezes tem atletas que são habilidosos, mas não tem espaço, né? O espaço hoje diminuiu muito. E, o futebol asiático ele dá muito espaço, né? Sim. Muita bola longa, às vezes a bola passa direto, não passa nem pelo meio de campo, então o atacante já pega essa bola num contra um, tem mais chance do drible, não tem uma cobertura tão bem feita assim. Aham, sim, perfeito. E a parte de Portugal aí daquela época e ao que o Brasil está tentando modificar mais ainda hoje, já se tira espaço, se trabalha muito com cobertura, a bola já não chega tão solta assim para o Não, atacante. sim, já chega a É, mastigar, né? essa diferença ela é real para o pessoal que está ouvindo, assim, ela faz bastante diferença mesmo para você que jogou nessas duas realidades assim que são bem extremos. Fala um pouquinho disso, assim, desse contexto para quem está ouvindo aqui, de repente não é do meio do futebol e acha que isso é só é só teoria, mas que na prática não muda. Fala um pouquinho sobre isso. Não, na prática muda bastante, sim. Na China foi isso que tu descreveu, né? Na Ásia, assim, eu tive na Tailândia também. É, é um futebol com mais espaço, né? Na China eu lembro que eu recebia exatamente isso, muita bola de ligação direta e pouca cobertura da equipe adversária. Então, para mim, era o que eu mais gostava. Eu pegava a bola no mano a mano, era rápido, tinha um drible, passava fácil por eles. E já em Portugal, completamente diferente. As linhas tudo pertinho uma da outra. Aquelas linhas de quatro, tu já não recebia a bola com tanta facilidade, tanto conforto. Tu tinha que saber se mexer mais, se movimentar mais, usar mais os espaços, jogar mais sem a bola. Então, é um futebol completamente diferente da Ásia. É um futebol mais disputado, é um futebol que tu tem que estar atento, que tu tem que estar tem que ser dedicado taticamente, e eles trabalham muito isso, eles cobram muito isso, a postura tática. Então, eu aprendi muito no futebol português. Eu tive um treinador que foi assim, foi um cara que me ajudou a crescer muito, que foi o Pedro Caixinha. Era um treinador detalhista português, né? Conhece a escola portuguesa, mas que fazia o trabalho na perfeição. E ele me fez crescer muito. Eu, quando cheguei em Portugal, cheguei como atacante. E aí ele começou a perceber que eu tinha um bom domínio de bola, que eu tinha uma qualidade técnica, que eu tinha uma boa visão, e um dia ele me chamou, tu não pensa em jogar de 10, né? Eu monto aqui um esquema para ti, deixo dois atrás de ti, tu flutuando entre linhas. E a partir dali eu recuei, né? Eu estava de extremo, comecei a jogar por dentro e fiz o resto da minha carreira assim. E às vezes eles botam duas linhas de quatro e no meio das duas de quatro botam uma. Não deixa 4-4-2, é 4-1-4-1, né? 4-1, é isso aí. E aí fica Pô, mas difícil é demais de legal. jogar, né? É difícil, é bonito. Eu gosto de ver o futebol português, porque taticamente, para quem gosta, pô, é um jogo de xadrez. É muita leitura de Muita jogo. leitura de jogo, os caras são muito dedicados. A linha de quatro ali, balançando, né? Pô, o lateral do lado oposto, coladinho aqui com o terceiro zagueiro. Então, tu vendo essas coisas taticamente, torna o futebol mais bonito, né? Para quem vê nessa visão tática. Sim. E, e essa adaptação tua do meio, porque aí tu passa a ser aquele que entrega a bola, não mais aquele que recebe para ir para o mano a mano. Foi Sim, fácil? Tu gostou dessa adaptação, assim? foi fácil porque com a equipe que eu estava, né, eu tinha uns extremos muito rápidos, né, era um angolano e um venezuelano, e os caras eram muito rápidos. E tinha um nove que sabia jogar. E os meus dois volantes atrás também sabiam jogar. Um era de marcação e o outro, que era o box to box, que eles costumam falar,
sabia jogar, marcava e jogava. Então eu ficava, o compromisso de marcação eu era o mais solto. Então eu tinha um bom domínio de bola, eu tinha uma qualidade, eu conseguia dominar bem virando já para o jogo. Então me facilitou muito com esses meus colegas, né? Eu pegava a bola e virava de frente, já tinha os dois extremos me dando opção, o 9 sempre me dando apoio, e eu tinha uma chegada boa também, né? Então eu lembro que o treinador me pedia muito, bota o pé dentro da área, tem que chegar dentro da área, meu 10 tem que estar dentro da área. E eu tinha essa facilidade, eu chegava na área sempre fazendo meus 6, 7, 8 gols ali por temporada. Então isso daí foi me facilitando muito. E eu tive uma adaptação muito rápida e boa jogando de 10, como 10. Outra coisa que às vezes você vê pessoas falando, e até meio injusto com os jogadores, né? Que com essa nova tendência de jogar com os extremos, esses extremos que eram atacantes, que fazem o gol, acabam tendo que ser mais garçons do que fazedores de gol, porque eles dão amplitude para o jogo e aí libera para esse 10 que está chegando, para o volante que é área até para a área, que entra como homem surpresa e faz gol. E aí Sim. a gente vê, por exemplo, no Brasil hoje, um Edenilson sendo um cara que, embora faça de pênalti, mas também que chega fazendo gol, que você vê essa mudança que acontece, mas acaba vendo gente falar assim, o cara não é tão bom assim porque não faz gol, mas é um extremo que abre espaço, que ajuda para o outro jogar. E aí, tu chegando nesse contexto que já está bem organizado, é até melhor, porque tu está mais perto do gol do que Como atacante, como como atacante. extremo, é verdade, encurtava o meu caminho, né? Porque eles abriam espaço e aí o caminho para mim ficava mais encurtado. E eu, por ter essa facilidade porque eu era atacante, então eu tinha que também estar dentro da área, estar finalizando, estar fazendo gol. E aí, quando eu me tornei meia, me facilitou muito, porque também eu já tinha essa facilidade. Aqui no Brasil, quando eu subi, né, e sempre joguei assim aqui no Brasil, eram dois atacantes, diferente de hoje, né? Então, o segundo atacante tinha que estar sempre fechando dentro da área. Eu estava sempre perto da área. E depois, quando eu fui ao Portugal, que aí virou três atacantes, eu era o extremo, mas mesmo assim também tinha que estar dentro da área. E aí, quando virei meia, isso daí me facilitou muito, porque eu já tinha essa característica de estar pisando na área. Como é que é para o atleta? E aí é uma pergunta que eu faço bastante também, porque cada um tem a sua maneira de lidar. Quando ele começa a perceber que está chegando o momento de voltar para casa, alguns já encerram a carreira fora e já vêm embora já para tentar outras coisas. Outros têm o desejo de voltar para casa, jogar mais um pouco em casa, né, mais perto de casa, não em casa, mas vir para o Brasil, terminar um tempo. Como é que é lidar com isso durante a sua carreira? Assim? Assim, tô no final da minha carreira, tu começa a se preparar, né? Porque tem exemplos dentro do vestiário, né? Que são as pessoas mais velhas, que tu começa a ver, e aí tu começa, a partir dos 30, aí tu começa, tá chegando o meu tempo, tá chegando a minha hora, né? Mas ao mesmo tempo tu não quer acreditar, né? Mas eu tive uma preparação, né? Junto com o Diogo, a gente tinha esse projeto já de iniciarmos uma escolinha de futebol. Então a gente já tinha isso formado dentro de nós, que nos facilitou para não ter um baque aí quando a gente parasse e nos pegar de surpresa, né? O que a gente vai fazer a partir de agora? Então a gente tendo essa ideia já formalizada, nos facilitou muito a nossa parada. E a parada, tu tinha já meio que traçado, não, quero voltar para o Brasil, jogar um pouco no Brasil ainda, ou foi naturalmente acontecendo assim? Como é que... A ideia era continuar jogando mais uns 2 anos aqui no Brasil. Mas aí, né, os clubes que foram aparecendo, a falta de palavra de algumas pessoas me fez encurtar a minha carreira, né? Porque aí tu começa
muitas promessas que não começam a se cumprir, e aí tu começa a ver a realidade mesmo do futebol aqui no Sul. E aí, por conta disso, eu decidi parar de jogar. Eu estou até conversando hoje com o Chiquinho, ele falou de um estudo que fizeram, acho que 2 anos atrás, que depois que encerrou o Gauchão, 80% dos atletas estavam desempregados, né? É uma realidade Exato, essa é uma realidade do futebol nacional, né? E enquanto isso não for conversado, o pessoal não sentar numa mesa e fazer uma programação para que esses jogadores tenham um ano cheio, vai ser isso, vai jogar meia temporada e vai ficar meia temporada parado. E isso para o atleta é difícil, porque muitos precisam sustentar suas casas, suas famílias, e só tem o futebol para sustentar. E aí ficar meio ano parado é complicado. um outro, para a gente ir indo para o nosso final aqui do papo, um outro assunto, quando você junta uma roda de ex-atletas, é dores. Alguns por causa de cirurgia no meio do caminho, lesões que aconteceram. Como é que foi para ti questão de lesão? Chegou a ter algum momento de lesão grave que teve que parar muito tempo? Como é que foi o lidar com a lesão durante a tua carreira? Eu, assim, graças a Deus, nunca tive que fazer nenhum tipo de cirurgia, né? Eu tinha muitos problemas de lesão musculares, né? E isso me atrapalhou muito durante a minha carreira, porque aí eu perdia, era sempre no início da pré-temporada. Começava a pré-temporada, tinha uma lesão muscular, eu tinha que parar um mês e meio, aí perdia aqui um período todo e até recuperar, e aí já tinha decorrido um bom tempo aí do início da época, né? Mas eu cirurgia nunca tive, mas é um problema para os atletas, né? Porque muitos jogadores que param por cirurgia, depois voltam, demoram, é um processo até voltar a treinar, a jogar, e isso é um atraso na carreira do atleta, né? Porque a gente está ali necessitando jogar, necessitando treinar, e no momento que tu para, é um problema até mentalmente para o atleta. Por isso é importante a importância também de um clube bom ter bons psicólogos, né? Porque o atleta precisa estar com a mente limpa, isso está com a mente sobrecarregada, e daí te atrapalha em tudo. E essa questão da lesão, assim, ela é importante porque no fim da carreira também, né? Porque o atleta que se lesionou muito, quando acaba a carreira, ele vai continuar lidando com aquela dor, alguma consequência de problema que tem no joelho, numa coluna. E, Sim, e para ti hoje, tu tá zerado, então. tô zerado. Não, eu tô ao vivo aqui no meu Instagram, né? Tô zerado. Quem quiser ir me convidar para bater um futebol, que nem aqui o Marcelo Labarte, né? Tem o Grenal de Bombacha que é nos Estados Unidos, né? E aí ele botou aqui, ó, próximo Grenal, o Diego tá presente. E pode contar comigo, porque eu tô zerado, sem dor, sem nada. Mas a lesão é complicada para o atleta, assim. Como eu falei antes, né? O psicológico do atleta fica muito abalado. Eu lembro quando eu machucava, eu ficava muito ruim da cabeça, né? Porque aí o diretor já te olha meio diferente, né? O presidente te olha meio diferente, como se fosse uma coisa que tu Sim. quisesse estar passando por aqui. E, na verdade, não é. A gente quer estar bem para estar treinando e jogando. E além disso, tem os outros pedindo passagem também, né? Pedindo passagem, aí tu vê, tu vai perdendo espaço, né? E muitas vezes tu tá num bom momento, né? Aí tu te machuca e o meu processo era mais lento, né? Eu era mais devagar para recuperar. Então eu já sabia, quando eu tinha algum tipo de lesão, eu sabia que eu ia precisar de um período longo para poder me condicionar novamente. Diego, o papo foi muito bom. É sempre bom falar com pessoas que têm uma história assim tão rica, né, dentro do esporte. E eu gosto de pedir que quem fala aqui com a gente, que conta a história, que, que deixasse uma palavra aí de motivação, de ânimo, tanto para pais que sonham e estão apoiando os seus filhos, que estão ali, né, na lida junto, porque a família também sofre junto, né, com cada obstáculo. E para esses guris que estão aí desejando ser um atleta, que estão desejando trilhar o caminho que tu conseguiu trilhar tão bem, né? E teve tantas vivências tão
tão não só importantes na questão profissional, mas também legais para a vida, né? Importantes para a vida. Que tu deixasse assim, essa palavra para esses dois nichos, assim, para os pais e para a gurizada que está tentando trilhar esse caminho aí. Primeiro para os pais, né? Hoje a gente lida muito com eles, né? E isso é desde da nossa época, né? A pressão dos pais não vai ajudar em nada as crianças a ter algum tipo de rendimento. Pelo contrário, vai atrapalhar muito. Então, aos pais, primeiro recado é deixar-lhes à vontade, né? É uma idade que eles estão ali para desfrutarem, né? E aí, sim, a partir de uma certa idade, o clube já vai ser encarregado de cobrar eles. Então, não precisa ter uma carga a mais em cima deles. Quanto aos alunos, que eles desfrutem, como eu desfrutei, como meu irmão Diogo desfrutou, e como nossos colegas desfrutaram, né? A gente ia para campo somente para jogar, para treinar, e íamos sempre com alegria. Então, a palavra-chave é alegria, desfrutar, sempre com um sorriso nos dentes, né? Como dizia um amigo meu, porque a consequência depois se Deus quiser, eles estarem treinando o caminho deles da melhor maneira possível. Muito obrigado, Diego, por esse papo aí, cara, por ter dedicado esse tempo aí para estar falando com a gente, né? A gente sabe que a vida é corrida aí e poder parar um pouquinho e compartilhar. Eu sempre falo aqui e eu gosto de frisar isso e falar para ti também que mais importante do que qualquer coisa que a gente adquire é as marcas que a gente vai deixando no caminho, né? É verdade. E tudo isso que tu compartilhou aqui, eu tenho certeza que tem tantos jovens, tantos Diegos, Rodrigos, que estão por aí, não só no Brasil, e a gente que foi até a Ásia, a gente sabe que todos os países do mundo têm Diegos e Diogos sonhando com o futebol, né? Então, essa história contada por vocês, né, muito mais valiosa do que eu estar conhecendo histórias e contando aqui, mas é vocês que são agentes da própria história, tá compartilhando isso e que essas histórias possam influenciar outros que estão caminhando aí, os atletas que estão na tua escola também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que depois tu me manda no WhatsApp ali o link da escola, a gente pode botar aqui embaixo na descrição do vídeo, quem quiser conhecer a escola para ir ali em Porto Alegre conhecer. E muito obrigado aí, que a gente possa se trombar aí, né, pessoalmente, de repente numa bolinha. Eu não sou o maior craque, mas pelo menos a resenha mas tem o conhecimento, vai ser quem encara aí o número 5, né, orientando o time para frente. E que Deus abençoe vocês aí, essa nova fase de vocês, né, dentro do futebol. Eu acho que cada fase ela é especial e importante, então sucesso aí nessa nova caminhada aí. E se quiser deixar a tua última palavra aí para o pessoal, fica à vontade. Não, eu que agradeço, Ricardo. O que precisar, tem o meu WhatsApp, pode me chamar. São 21 horas. E só agradecer mesmo, né? É um prazer enorme mesmo estar aqui compartilhando tudo aquilo que eu vivenciei lá atrás na base e como profissional, e hoje, né, estando numa posição diferente no meio do futebol, mas hoje por fora, né? Para mim é um prazer, e fica aqui o meu agradecimento, e que precisar tem o meu contato, tem o Instagram, que eu vou estar sempre respondendo as perguntas. Um abraço aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda. E compartilha esse vídeo aí, pega os colorados aí que se alegraram tanto com o Diego e compartilha esse vídeo. Os gremistas que sofreram na mão do Diogo, compartilha também para relembrar dessas histórias. E até o próximo vídeo, próxima oportunidade aí para você estar conhecendo outros agentes de histórias do mundo da bola. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Valeu, Ricardo.